Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quando muitos canais, principalmente o Ciência da Verdade do Dr. Afonso, alertava sobre a inversão do campo magnético, logo muitas pessoas ligadas à mídia diziam que isso era teoria da conspiração, que não existia e etc e etc. Agora você verá que a própria NASA está admitindo que realmente está acontecendo essa inversão do campo magnético. Uma coisa que você fala assim de campo magnético, as pessoas acham que é bobagem. Mas, segundo a própria ciência, o que faz o planeta Marte ser um planeta morto é justamente isso. As teorias do que pode ter causado o fim do campo magnético de Marte são muitas. Eu inclusive trouxe um aqui para vocês, que eu achei bem interessante. Asteroide gigante teria destruído o campo magnético de Marte. O impacto deixou uma cratera do tamanho do Monte Everest no planeta. Há 4 bilhões de anos, Marte tinha um campo magnético como o da Terra, que protege o nosso planeta da radiação do Sol. No entanto, alguma coisa fez com que o campo marciano fosse destruído. Os cientistas acreditam que o culpado seja um asteroide gigante. A ideia é que, com esse impacto principal e com outras 4 colisões, todas com asteroides com tamanho aproximado de 2.400 km, as rochas derretidas no centro do planeta tenham sido afetadas, fluindo para a superfície do planeta e acabando com seu campo magnético. Isso também fez com que a forma que o calor era transmitido no planeta mudasse. O cientista James Roberts, da Universidade Johns Hopkins, estima que após o impacto inicial, Marte precisaria de 100 milhões de anos para recuperar seu campo magnético, mas como houve outras grandes colisões, a cada 25 milhões de anos aproximadamente, o planeta passou para um estado irreparável. Sem proteção contra a emissão de radiação do Sol, não há possibilidade de existir vida, pelo menos não como conhecemos no nosso planeta. Então isso aqui é o que os próprios cientistas estão dizendo, não é possível haver vida sem um campo magnético. E para piorar a situação, o nosso planeta começou a criar bolhas, buracos no nosso campo magnético. Um dos motivos você verá na própria matéria que pode ser essa inversão do campo magnético. Mas tem muito mais caroço nesse angu e a gente vai comentar sobre isso na matéria. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo os bolinhos de camarão e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. A anomalia do campo magnético da Terra está crescendo. Matéria recente de 21 de 8 de 2020 e foi nos enviada pela nossa querida inscrita Carla Cristine, uma veterana aqui nas dicas e que fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a família. Existe uma enorme anomalia no campo magnético da Terra, bem acima de uma região da América do Sul e também pega uma parte da África, como você pode ver na imagem. A anomalia que está crescendo é monitorada pela NASA, sempre a NASA, né, meus irmãos? Isso é claro, não significa o apocalipse, mas quem está dizendo é a NASA, viu? Mas não deixa de ser um problema, pode ser algo bastante ruim, principalmente se continuar crescendo. Uma anomalia do campo magnético da Terra significa que, naquela região, a intensidade do campo é menor, e você deve estar pensando agora, mas por que isso me afetaria se eu nem ligo para esse campo magnético? Bom, o campo magnético é basicamente uma das características da Terra mais importantes para a possibilidade da existência da vida. Isso por 2 trabalhos principais que esse campo desempenha. O primeiro é que o espaço é muito radiativo. Somos bombardeados por radiação solar e de diversos outros locais. O campo magnético barra grande parte dessas ondas eletromagnéticas, que em excesso podem ser muito prejudiciais para os seres humanos. O segundo papel também tem a ver com isso. Esses raios perigosos são chamados na física de raios ionizantes. Isso significa que eles são capazes de transformar um átomo em um íon, ou seja, retirar elétrons do átomo. Além de serem cancerígenos, por isso os raios ultravioletas são perigosos, eles podem destruir a atmosfera, e é por isso que em Marte só tem 1% da densidade da atmosfera terrestre. Seu campo magnético já se foi. O campo magnético é formado com a movimentação do ferro e níquel dentro da Terra. Marte é quase dormente nesse quesito, e seu quase insignificante campo magnético é gerado pelas interações dos próprios ventos solares. Uma das maiores preocupações com relação aos eventos solares é sobre a tecnologia. Os equipamentos eletrônicos podem ser destruídos no caso de uma tempestade solar muito forte, e os satélites seriam os mais afetados. Esse deve ser, portanto, o principal motivo que leva a NASA a ficar tão atenta. Para entender o enfraquecimento, devemos nos aprofundar um pouco mais nos assuntos. Ainda há pouco falamos que é o ferro e o níquel que geram um campo magnético, correto? Bom,
Isso não está totalmente correto. O campo magnético é na verdade uma superposição de campos de muitas fontes atuais, explica em um comunicado o geofísico Terry Sabaka, da NASA. Ele se refere a outras fontes do magnetismo. Conforme o Serviço Geológico do Brasil, outras fontes, como os próprios ventos solares, rochas magnetizadas da superfície da Terra, por exemplo, correspondem a cerca de 10% do campo magnético da Terra. E é esse o ponto. O campo dipolo, ou seja, aquele campo causado pelo ferro e níquel derretido, pode estar enfraquecendo. A SAA observada também pode ser interpretada como uma consequência ao enfraquecimento da dominância do campo dipolo na região, explica Weijia Wang. A perturbação parece estar se dividindo em duas bolhas. Um estudo recente percebeu que isso pode ser os primeiros sinais de um fenômeno recorrente, a inversão magnética, conforme o NCS Alert. A inversão magnética ocorre quando os polos magnéticos se invertem, ao ponto de o sul ficar onde é o norte magnético. E já estamos vendo essa mudança, lentamente. Entretanto, essa anomalia pode significar uma mudança mais rápida do que esperamos, gerando diversas instabilidades no campo magnético. Essa matéria, meu caro irmão, ela serve muito como um checkpoint, como um momento que a gente começa a entender tudo que vem acontecendo até agora, porque vocês são testemunhas que eu venho sempre comentando isso nos vídeos, que algo muito grande está acontecendo. O nosso planeta de alguma forma está mudando. A gente não sabe se de fato é uma coisa que está vindo de Deus, do próprio Criador, vindo da natureza, ou se é obra do homem. Eu já disse até em outro vídeo que eu acredito que seja as duas coisas. Porque, por exemplo, eles estão dizendo que esses buracos estão aparecendo assim do nada. Não explica o que de fato pode ter causado essas bolhas, esses buracos, essas falhas no nosso campo magnético. Admitem apenas, porque não dá mais para esconder, que os campos magnéticos estão realmente mudando, né, as suas posições, trocando de lugar literalmente, mas não explica por que isso está acontecendo. Então a situação para eles é muito cômoda. E enquanto a gente fica com perguntas sem respostas, ao mesmo tempo, a gente vê diversas experiências mal explicadas sendo realizadas no nosso planeta a nível global o tempo todo. O próprio HAARP, que até então era uma teoria da conspiração, agora está confirmado. Tem diversas fotos aí com as bases espalhadas pelo mundo todo. Então, uma teoria da conspiração que virou realidade. O HAARP existe. São ondas que são mandadas para atmosferas e a única coisa que a gente tem que garante que isso de fato não está prejudicando o próprio campo magnético da Terra é a palavra deles. E aí, meu caro irmão, você acredita na palavra deles? Eu mesmo não. Eu não vou acreditar que isso não prejudica o nosso planeta, que isso não prejudica a nossa natureza, simplesmente porque eles estão dizendo que não prejudica. Se é de fato assim, por que é tão secreto? Por que não abrem as portas para que cientistas autônomos possam ir lá fazer pesquisas, ver o que de fato está sendo irradiado? Porque é tudo mantido em segredo, as pessoas não podem saber de nada do que acontece ali. É altamente sigiloso. Para você ter uma ideia, em vídeos aí a gente inclusive mostra isso, que você não pode nem se aproximar dessas bases. Nem pessoalmente e nem mesmo pelas ferramentas de navegação que você tem aí pela internet. Nem online você consegue se aproximar destes lugares. Eles dizem que é uma medida de segurança. E você vê que são experiências feitas a nível global, meu caro irmão. As pessoas deveriam estar mais interessadas nisso. Será que isso não pode estar prejudicando? Porque a primeira matéria que a gente leu sobre o campo magnético de Marte ter sido destruído, eles falam que caiu asteroides, etc, etc. Para mim é uma história muito mal contada. Porque como é que cai 4 meteoros de 2.500 km lá em Marte, né, e não cai nos outros planetas? Porque só lá. Qual é a explicação que eles têm para isso, né? Muitas pessoas, inclusive, têm uma teoria que Marte deve ter abrigado vida. Pela posição que ele tem no espaço, isso seria completamente possível. Não é à toa que eles mesmos falam em um dia colonizar Marte, arranjar uma maneira de recriar esse campo magnético deles. E se nas pessoas que acreditam em vida em outros planetas estiverem certas, pode ser que a própria civilização de Marte causou o fim do seu próprio planeta. Exatamente como o que vai acontecer aqui, se de fato os donos do mundo estiverem por trás do que está acontecendo aí. Agora também recentemente, uma coisa que me chama muita atenção e não me inspira confiança de forma alguma, é esses satélites Starlink sendo espalhados aí ao redor do nosso planeta. E isso para mim também pode estar afetando diretamente o nosso campo magnético. Quem garante que não? A gente só tem a palavra deles. Olha, a gente não está causando problema nenhum. E é isso e pronto. Não tem um outro lado, não tem um órgão para fiscalizar esses caras. Eles fazem o que querem e fica por isso mesmo. Será que esse sinal de 5G sendo implementado no mundo todo, que é altamente forte, também não está prejudicando, não está causando essa bolha? Porque isso parece ser uma coisa repentina e a Terra está nos avisando que algo está acontecendo. Esses sinais todos que a gente vem mostrando aqui está deixando claro que algo muito grande está acontecendo.
E da forma que vai, meu caro irmão, e as pessoas nem aí para isso, desse jeito, vai acontecer um apocalipse forçado aí no nosso planeta. Pessoas, inclusive, que acreditam na Terra plana, eu já disse que eu não acredito nisso, mas respeito a pessoa que acredita. Afinal de contas, o que a gente não pode é querer censurar o outro irmão que pensa diferente. Isso sim é que é errado. Mas eles acreditam que o domo está rachando. Então, seja a Terra plana ou seja a Terra redonda, o fato é que algo muito grande está acontecendo com o nosso planeta e está diante dos nossos olhos, meus caros irmãos. Só não enxerga quem não quer mesmo. Isso é um fato. Acredite você no que quiser, seja a obra da natureza, seja o cumprimento das profecias, ou seja a influência dos donos do mundo. Para mim, eu já disse, é as duas coisas. Algo muito grande está acontecendo. E essa é a hora, sem dúvida nenhuma, de a gente se pegar mais com Deus, de a gente orar mais, de a gente viver melhor as nossas próprias vidas, não é deixar de correr tanto atrás de coisas fúteis e curtir mais a nossa família, que são as coisas que realmente importam, que são insubstituíveis. Bens materiais a gente consegue. Você batalha, você consegue, melhor do que o que você tem hoje. Mas a família, essas pessoas que estão ao nosso redor, elas são únicas. E talvez seja esse o momento da gente se pegar mais com elas, a gente aproveitar melhor a nossa vida. Que você vai ver, meu caro irmão, que o melhor da vida está nas coisas simples que o Criador fez pra gente. Então, meu caro irmão, é com essa mensagem que a gente vai encerrando o nosso vídeo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses fenômenos, sobre essa mudança do nosso campo magnético, se é uma interferência dos donos do mundo ou o cumprimento das profecias. Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque ela é sempre muito importante e pode inclusive virar um vídeo aqui e influenciar em muito a minha própria opinião. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.